Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Você vai chocar com as informações que eu vou te contar aqui agora, tá bom? Vamos lá. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma das coisas que mais pode estar te prejudicando, uma das coisas que mais pode estar impedindo você de evoluir, uma das coisas que, assim, muita gente está sofrendo e provavelmente você também sofre com esse tipo de coisa. São aquilo que nós conhecemos no meio terapêutico como as doenças psicossomáticas. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho dela e eu quero dar para vocês uma bússola onde vocês vão conseguir identificar todas as doenças psicossomáticas, tanto em vocês, quanto também vão conseguir identificar nas pessoas que você ama, nas pessoas que estão próximos a você. Pode ser seu filho, seu marido, sua esposa, um primo, um irmão, enfim, qualquer pessoa que siga esse padrão que eu vou te falar aqui agora, provavelmente vai ter essa doença psicossomática. Então eu quero fazer com que você entenda, primeiro para você, tá bom? Porque a gente precisa entender o seguinte, que não adianta a gente querer mudar o mundo se primeiro a gente não se transformar. Então é por isso que eu tô aqui nesse vídeo buscando agentes de transformação, buscando líderes de transformação. Primeiro transformação em si mesmo e depois para que essa transformação passe para outras pessoas e você consiga formar uma cadeia positiva e você consiga ajudar pessoas emocionalmente, tá bom? Então eu vou dar um passo a passo, uma bússola, na verdade, tá bom? Para você identificar essas doenças psicossomáticas. E então fica comigo porque a partir de agora eu te mostro o caminho correto para você identificar a bússola, para identificar as doenças psicossomáticas. Para você entender um pouco o que são essas doenças, antes de te dar toda a bússola para você identificar, é necessário que basicamente, eu não vou entrar em termos técnicos, mas basicamente você entenda o seguinte, que uma doença psicossomática, como já diz o nome, né, psico vem da psique, vem da mente, é uma doença que ela está acontecendo na sua mente, tá? É algo que está acontecendo na sua mente e de tanto você pensar naquilo, de tanto você trazer para si aquela situação, aquele ambiente, aquele cheiro, aquele gosto, aquela imagem, aquele toque, aquela sensação, de tanto você trazer para si em forma de pensamento, você vai começar a sentir no seu corpo as reações de algo. Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar muito claro para você entender. Imagina comigo, na verdade eu vou dar um exemplo real para vocês. Esses tempos atrás aí, eu estava aqui na minha casa e meu telefone toca. Um tio meu estava passando mal e esse tio meu ele já teve um AVC um tempo atrás. Ele estava passando mal e eu fui solicitado para levar ele ao hospital. Ele estava com todos os sintomas, de um acidente vascular cerebral, de um AVC. Só que quando a gente chegou no hospital, na realidade ele não estava tendo AVC. A única coisa que aconteceu com ele foi que a pressão dele subiu. Mas por que ele estava com todos os sintomas de um AVC? Primeiro porque ele já teve um AVC antes, ou seja, ele já sabe o que são os sintomas de um AVC, ele sabe o que acontece no seu corpo antes de ter o AVC, ou seja, ele já tem uma memória daquele problema, daquela doença. Só que quando a gente chegou no hospital, ele identificou que era apenas um caso de pressão alta. Mas por que ele sentiu exatamente todos os sintomas do AVC que ele já tinha sofrido há alguns anos atrás? Porque ele passou um dia estressante, ele comeu algo que não poderia comer e a sua pressão arterial subiu por conta do estresse. Só que como ele já tinha na sua memória a ideia de como que funciona para ter um AVC, podemos dizer assim, o passo a passo, as reações no corpo, ele começou a trazer para si todas essas reações, simplesmente porque a pressão dele subiu. E ele ficou na mente que estava tendo AVC, que estava tendo AVC, que estava tendo AVC, e ele começou a sentir todas as reações no corpo de um AVC. O que aconteceu aí nesse processo dessa história que eu acabei de te contar? Isso foi um processo psicossomático. O que é o processo psicossomático? Ele passou o dia todo estressado, ele comeu o que não poderia comer, tudo isso afetou o seu organismo, afetou a química do seu corpo, e ele começou a ter uma reação de a pressão arterial dele subir. Só que quando a pressão subiu, ele fez menção ao AVC, ele lembrou que aquilo faz parte do processo do AVC.
Só que ao invés dele se concentrar e tentar analisar o que aconteceu durante o dia dele e identificar que única e exclusivamente a pressão dele estava subindo e que outras coisas não estavam acontecendo, ele focou no AVC que ele já teve. Então ele começou a trazer de forma psicossomática para si todo o processo do AVC. Ele começou a tremer, começou a sentir isso, começou a sentir aquilo, e para ele estava tendo. Começou a palpitar o coração e tal. Por que é interessante você entender isso e eu contei essa historinha para você? Porque toda vez que você traz para si o pensamento de que algo está acontecendo, aquele algo vai se somatizar. Essa é a palavra que a gente usa. A somatização dentro do processo de uma doença psicossomática é quando você pensa em alguma coisa e você começa a sentir as reações daquilo que você estava pensando no seu corpo. Você começa a sentir aquilo que você está imaginando ser no seu corpo. Por exemplo, você já ouviu falar em gravidez emocional? É uma gravidez psicossomática, é algo na mente. Olha que interessante. Você já ouviu falar em dores de cabeça que nunca passam? São dores de cabeças psicossomáticas. Porque a maioria das doenças que existem, elas começam na nossa mente. Se você não tem uma mente forte, se você não sabe mudar um estado emocional, se você é uma pessoa que tem toque, uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, que vive com pensamentos repetitivos em função de algo de forma compulsória, você vai desenvolver uma doença psicossomática. Por quê? Porque o seu pensamento está focado naquele padrão de comportamento. E aquele padrão de comportamento vai virar uma realidade. Sabe, muitas vezes que alguém contou uma mentira tantas vezes, com tanta força, com tanta energia, com tanta empolgação, que as pessoas acabam acreditando e pensando que essa mentira é uma verdade? Já aconteceu isso com você, próximo de você? Você já viu alguém contando, tipo assim, sabe aqueles tios que contam casos do passado e que muitas das vezes são casos que ele inventa, que ele aumenta, que ele coloca uma mentirinha? Então, esse tipo de coisa, quando é contada de forma veemente, você acredita como sendo a verdade e acaba transmitindo aquilo para frente. Olha que interessante. Então, quando você fala sempre de uma coisa, você toma aquilo como verdade. E é mais difícil você desaprender uma coisa do que você aprender. Porque depois que entra na sua cabeça, você tem uma crença de que aquilo é verdade. Para você tirar aquilo dali é muito difícil. Por exemplo, se eu disser para você que isso aqui é ferro, eu estou vendo que não é ferro. Estou vendo que isso aqui é madeira, estou vendo que isso aqui é um MDF, é um material diferente do ferro. Só que se eu falar todo dia que isso aqui é ferro, 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 vai entrar na minha cabeça que isso aqui é ferro. E para alguém tirar isso da minha cabeça, vai ser muito difícil. Então é por isso que você precisa tomar muito cuidado com essa questão das doenças psicossomáticas. Você precisa cuidar da sua saúde emocional. Você precisa cuidar de todo o que está envolto da sua mente, tudo aquilo que você está pensando. Você tem que canalizar a energia do seu pensamento em fontes que vão trazer benefícios para você. E evitar ficar pensando em coisas ruins. Não é sobre somente ter pensamentos positivos. É sobre você canalizar a energia do seu pensamento em coisas que vão trazer benefícios para você. Então, dito isso aqui, dando essa pincelada do que são as doenças psicossomáticas, tendo contado a historinha, tendo dado o exemplo de que ele trouxe para o seu corpo algo que ele já tinha uma referência, e o nosso cérebro ele vai sempre trabalhar por referência, e eu posso gravar um vídeo depois para vocês falando sobre como funciona o trabalhar do cérebro, como o nosso cérebro trabalha, que ele sempre vai trabalhar por referência, seja de gosto, seja de cheiro, seja de toque, seja de ambiente, seja de voz. Então o nosso cérebro sempre trabalha por referência. O que vai acontecer? A pessoa vai ter uma referência daquela doença e vai trazer para si. Sabe, fibromialgia? Na grande maioria das vezes, a fibromialgia, que é uma dor no corpo, que são dores por todo o corpo. Você vai no médico, faz exames, faz todo o procedimento e o médico diz para você assim: olha, você não tem nada de errado no seu corpo. Aí eles dizem assim, não tem cura. Sabe, intolerância à lactose? Se um dia você tomou leite
e hoje você desenvolveu uma intolerância à lactose, existe uma grande probabilidade de essa intolerância ser apenas psicossomática, ou seja, ser na sua mente. Você sente no seu corpo a reação, só que isso só está acontecendo na sua mente. Eu estava conversando esses dias atrás com o pessoal, onde eu fui dar uma palestra, e eu perguntei às pessoas que os antigos diziam o seguinte: se você acabou de almoçar, se você acabou de comer, você não pode deitar, porque se você deita, você passa mal. E eu fiz essa pergunta lá para a plateia, para o pessoal que estava lá na palestra, e alguns disseram: olha, realmente, toda vez que eu como e que eu deito, eu passo mal. Eu perguntei a eles: no passado, a mãe de vocês, o pai de vocês, os avós de vocês, alguém falou para vocês que se vocês comessem e deitassem, passaria mal? E todos eles disseram: sim, minha mãe falou que se eu comesse e deitasse, eu passaria mal. Essa pessoa acreditou nisso, e toda vez que hoje ela come e deita, ela passa mal. Só que eu, por exemplo, tenho o costume de sempre comer e deitar. Tenho o costume de acabar de almoçar e tomar banho. Só que muita gente diz que faz mal, que passa mal, só que eu nunca aceitei isso na minha mente. Olha que interessante. Inconscientemente, eu já fortalecia o meu emocional, o meu pensamento. E eu não aceitava esse tipo de coisa na minha mente, não aceitava esse tipo de coisa para mim. Então o que aconteceu? Eu acabei criando uma força emocional de forma inconsciente. E hoje eu tenho consciência de como faz isso. E hoje eu ajudo você, eu ajudo pessoas a ter uma vida emocional positiva, a controlar suas emoções, controlar sua mente, seus pensamentos. Olha que interessante, cara. Interessantíssimo isso, né? Então, você precisa aprender a ter pensamentos positivos, controlar sua mente para que essas doenças não venham para você. Tem gente que pensa assim, ó, aconteceu alguma coisa, a cabeça vai doer por causa disso. A cabeça da pessoa começa a doer em alguns instantes. Olha que interessante. Só que, de repente, a pessoa diz assim: eu vou viajar amanhã. Olha que interessante também. Eu vou viajar amanhã. Só que hoje à noite eu não consigo dormir, eu fico ansioso. Quando eu vou viajar eu passo mal. Isso são doenças psicossomáticas. Por quê? Porque não está acontecendo nada no seu corpo. Se você for um médico, ele vai dizer: olha, está totalmente normal o seu corpo. Só que na noite anterior de uma viagem você não consegue dormir bem. Dentro de um ônibus você passa mal, tem que tomar remédio. Mas só que se você controlar suas emoções, seus pensamentos, você vai conseguir viajar sem tomar remédio. Você vai conseguir dormir bem nas noites antes de você viajar. Então assim, essa ansiedade, esses problemas que surgem decorrente de um pensamento ou de uma situação, se elas te atrapalham, é doença psicossomática. Então, vem comigo, vamos agora que eu vou te dar a bússola para você identificar. São 4 passos. O último passo é poderoso, você vai chocar com aquilo que eu vou falar, tá bom? Então já deixa o seu like aqui se você está até agora assistindo, está gostando, está entendendo como funcionam as doenças psicossomáticas. Se você se identificou com isso, deixe seu comentário aqui embaixo, fala para mim qual tipo de doença psicossomática provavelmente você tem. Se você tem ansiedade, depressão, se você tem dificuldade para dormir antes de viajar, se você passa mal dentro do carro, dentro da moto, dentro do ônibus, dentro do avião, se você tem medo de lugares apertados, fala aqui embaixo para mim, que eu vou te direcionando através dos comentários em coisas que você pode fazer para mudar totalmente a sua saúde emocional, tá bom? Tudo isso através da terapia com a programação neurolinguística. Vamos agora que eu vou te dar a bússola para desvendar todas as doenças psicossomáticas. Que uma bússola tem 4 lados: norte, sul, leste e oeste. Ponto. Eu quero começar pelo norte. Por que é uma bússola? Porque eu vou te direcionar. Então, começando pelo norte. O norte, anota aí. A parte norte para você identificar a doença psicossomática é não fazer coisas normais. Norte. Eu vou até colocar uma bússolazinha aqui. Não, ou aqui, fica melhor. Não fazer coisas normais. Então, olha aqui em cima, a parte norte. Não fazer coisas normais. Se você é uma pessoa que não consegue fazer coisas normais decorrente de pensamentos, para você dormir é normal? É, né? Beleza. Só que se eu falar com você: olha, você vai viajar amanhã comigo, você consegue dormir hoje? Consegue dormir bem? A resposta é não, né? Se a resposta for não, tem aí um padrão psicossomático, de doença psicossomática. Essa insônia que está acontecendo com você é psicossomática. Por quê? Porque se você dorme bem todos os dias e eu falo que você vai viajar amanhã comigo e hoje você não consegue dormir,
Isso é um processo de somatização, ou seja, a soma de todos os pensamentos está causando uma reação no seu corpo, está te impedindo de fazer uma coisa normal. Isso você pode pegar e identificar com todos os padrões de tudo aquilo que você faz. Qualquer pensamento que te impede de fazer algo normal, isso é uma doença psicossomática. Então essa é a parte norte da bússola. Vamos agora para a parte sul. E a parte sul são as síndromes, aquilo que nós chamamos dentro da terapia de síndromes. E dentro dessas síndromes eu escolhi uma para falar com vocês, que é a síndrome do pânico. Ela é muito famosa, muitas pessoas desenvolvem essa doença emocional, a síndrome do pânico. Dentro dessa bússola síndromes, as síndromes elas desenvolvem, é uma forma de você identificar se aquilo que está acontecendo com você é psicossomático ou não. Olha só, o que é a síndrome? Quais são os efeitos da síndrome? Uma síndrome do pânico, ela pode te trazer mal-estar, pode trazer dores no peito, pode te trazer ânsia de vômito, pode trazer náuseas. E dentro desse processo de síndrome do pânico, também começa a partir dos pensamentos. Ou seja, você desenvolve uma compulsão de pensamentos negativos e aquilo te deixa tão acelerado emocionalmente que você vai desenvolver um pânico. Você vai ficar alucinado, alucinada com uma situação, vai começar a ter dores, vai começar a ter náuseas, vai começar a ter muitas outras coisas, mal-estar físico, mal-estar emocional, e isso vai refletir no seu corpo, a síndrome do pânico. Então a síndrome do pânico é uma doença psicossomática, ela começa na sua mente e ela reflete no seu corpo com dores no peito, com cansaço físico, com náuseas. Então você precisa ficar atento a esse tipo de padrão de comportamento. Se algum pensamento acelerado seu está fazendo você desenvolver dores no peito, enfim, os sintomas da síndrome do pânico, você precisa rapidamente procurar um profissional, você precisa rapidamente procurar um terapeuta para que você consiga reprogramar a sua mente, que você consiga tomar o controle da sua mente novamente, que você consiga tomar governo da sua mente novamente e ter uma vida sadia de novo. Agora vamos para o terceiro ponto da bússola para você identificar as doenças psicossomáticas. Já falamos do norte, não fazer coisas normais. Do sul, que é a síndrome. Agora norte, sul, vamos para o leste. E o leste é a lentidão de raciocínio. Olha que interessante. Um dos sintomas das doenças psicossomáticas é a lentidão de raciocínio. Você foca tanto em um pensamento ruim, aquilo vai trazer uma reação química no seu corpo, no seu cérebro, que os seus neurônios não vão conseguir trabalhar da maneira necessária possível. Que a massa cinzenta do seu cérebro, que é uma parte que fica aqui dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebrozinho, não vai se reproduzir, não vai se expandir, não vai conseguir trabalhar da forma que tem que trabalhar para você conseguir ter um raciocínio rápido. Olha que interessante. Tem pessoas que quando elas estão ali no ataque de doença psicossomática, você pergunta quanto é 2 mais 2, ela 5, e ela erra. Você pergunta que dia é hoje, ela sabe que dia é hoje, mas ela Você pergunta coisas simples para essas pessoas que estão passando por um surto de doença psicossomática, que estão sofrendo com essa doença, elas não vão conseguir te responder, elas não vão conseguir ter um raciocínio rápido, não vão conseguir ter um raciocínio lógico. Elas vão ficar para baixo, elas vão ficar tristes, elas vão ficar acanhadas. E isso é muito prejudicial. Então a gente já identificou o norte, o sul e agora a lentidão de raciocínio, que é a parte leste. Vamos agora para o final do vídeo, que é a parte oeste. Norte, sul, leste, oeste. Ó. Norte, sul, agora vai depender do lado que você está vendo o vídeo, leste e oeste são os lados horizontais, tá bom? Então vamos lá. O oeste, eu quis fazer um apanhado mais geral para dar mais ferramentas para vocês, então eu coloquei assim, outros. Quais são esses outros sintomas, quais são esses outros dados que vão me ajudar a identificar uma doença psicossomática? Quais são essas outras coisas que são doenças psicossomáticas? Vamos lá. Falta de concentração. Você é uma pessoa que, por conta de pensamentos acelerados, por conta de pensamentos negativos, por conta de situações de grande descarga emocional, você fica com falta de concentração, isso é uma doença psicossomática. Sonolência, insônia,
Ter sono demais é problema psicossomático, tá na mente. Ter pouco sono, como eu já dei um exemplo aqui atrás da insônia, antes de uma viagem, antes de um acontecimento, também é psicossomático, também é prejudicial. Gastrite nervosa, olha isso aqui. Um dos grandes problemas que te causa gastrite nervosa é a psicossomática. São doenças que começam aqui. A gastrite nervosa, na grande maioria das vezes, ela começa na sua mente e reflete no seu corpo. E você tem sofrido com isso, tomado remédios, não tem resolvido isso. Você está começando a ter, entre aspas, o seu corpo está começando a se acostumar com esses remédios. Os remédios não fazem mais efeito. Você sofre com falta de concentração, insônia, gastrite nervosa, dores em geral no corpo. Você sofre com pânico, síndrome do pânico. Você sente no seu corpo coisas como se você estivesse doente. Você vai no médico e o médico diz que você não tem problema algum. Você vai continuar tomando remédio, seu corpo vai continuar se acostumando, porque o corpo do ser humano foi criado para se acostumar com as situações. Você vai continuar trocando de remédio, vai continuar investindo em psiquiatra, em psicólogo, vai continuar investindo em coisas que não estão te dando resultado e você poderia resolver com uma sessão de programação neurolinguística e reprogramar esse problema na sua cabeça, na fonte, na raiz. Cortar o mal pela raiz e voltar a ter controle da sua vida emocional. Então, pessoal, essa foi a bússola que eu quis dar para vocês. Eu espero que esse conteúdo possa agregar na sua vida, que você possa entender, tá bom? Que você possa entender essa questão da psicossomática, das doenças psicossomáticas, e que você possa, a partir desse conteúdo, deixar de sofrer com essas coisas, identificando através do norte, sul, leste, oeste. Essa bússolazinha que eu deixei aqui a todo momento, tá bom? Então, volta o vídeo, assiste, anota, tá bom? E deixa o seu comentário aqui embaixo para mim. É muito importante eu saber qual é a sua necessidade para que eu possa gravar mais vídeos te ajudando nesse movimento que está acontecendo de transformação emocional. Eu não quero seguidores, eu não quero inscritos, aqui eu quero líderes de transformação emocional, pessoas que vão transformar a própria vida, transformar a vida das suas famílias e transformar a vida de uma nação através desse movimento. Como formiguinha, um ajuda o outro, o outro ajuda o outro, o outro ajuda o outro, e a gente vai ajudar muita gente nesse movimento. Então manda esse vídeo já no grupo da sua família, começa agora ajudando essas pessoas, começa ajudando aqueles que estão próximos de você e não esquece, se você quiser, deixa aí o seu like se você gostou, se você não gostou, pode deixar um dislike, não tem problema, deixe o seu comentário daquilo que você tem sofrido, que eu vou te ajudar. Lembrando que aqui embaixo das minhas redes sociais, não esquece de seguir a gente por lá, também tem o meu contato de WhatsApp pessoal, você vai clicar no link aqui embaixo que tá e vai falar direto comigo se você precisar de um atendimento, se você precisar de ajuda para resolver algum tipo de problema emocional através da terapia com a programação neurolinguística. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!